Olá a todos, como sempre. Espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação no frente da guerra na Ucrânia. E hoje temos que falar de um grande número de avanços ao longo de toda a linha de frente. Vamos focar principalmente na região de Donetsk, mas também vamos abordar um pouco da situação em Sumy. E, bom, durante as últimas horas, segue se mantendo essa tendência que vimos durante todo este mês, e também no mês de maio, com avanços bastante profundos em diversos setores. Portanto, há muito, mas muito mesmo, do que precisamos falar hoje. Mas antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se você acompanha o canal com frequência, se gosta deste conteúdo e ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição. Isso seria uma ajuda gigantesca para este canal. E agora, sem perder mais tempo, vamos direto para a linha de contato. Em primeiro lugar, vamos começar o vídeo de hoje com toda a região sul de Donetsk. E aqui continuam aparecendo consequências após o que foi a ocupação russa da localidade de Komar. Para quem não viu essa informação, o exército russo conseguiu, no dia anterior, finalmente ocupar a localidade de Komar. E isso abriu de forma bastante perigosa o flanco ucraniano em toda essa região sul de Donetsk. Komar se mantinha como uma das posições defensivas mais importantes que ainda restavam para a Ucrânia nesse setor. E a perda dessa localidade tem provocado novas retiradas, nas quais o glorioso exército ucraniano se reposicionou desde a zona de Donetsk em vários pontos, cruzando o rio Bobcha, para estabelecer novas linhas defensivas na região de Dnipropetrovsk. Os invasores russos, é claro, tentaram aproveitar essa situação. E como resultado desses últimos acontecimentos, eles conseguiram ocupar uma quantidade considerável de território, aproximadamente 25 quilômetros quadrados, nesse setor, o que realmente representa uma pressão momentânea na defesa ucraniana. Assim, vemos como a queda de Komar acabou permitindo que os russos conseguissem certos avanços adicionais. Eles agora tentam avançar a partir de outros pontos, rumo à linha de fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk. Mas isso não é tudo o que aconteceu nesse setor nas últimas horas. De acordo com vários relatórios de fontes, como Defensak Maps, entre outras, os russos tentaram avançar novamente desde Alexivka e conseguiram ocupar a localidade de Selenikut. O que já havíamos comentado sobre esse setor é que, primeiro, houve um avanço no qual os russos tentaram flanquear as posições ucranianas, atravessando em direção a Dnipropetrovsk. Isso se confirmou através de imagens geolocalizadas. A essa situação, somou-se a perda de Alexivka, onde o exército ucraniano realizou manobras de retirada tática. E enquanto isso, as forças russas pressionavam posições ucranianas em Nova Ucraina e em Selenikut. Colocamos inclusive estas localidades na chamada Zona Cinzenta do mapa, justamente para indicar que os combates estavam ativos e que a situação estava indefinida. Agora, infelizmente, segundo os últimos relatórios, Selenikut foi temporariamente ocupada pelas forças russas. O que resta saber, neste momento, é se os russos vão conseguir avançar até Nova Ucraina. Mas, honestamente, isso parece algo bastante possível, considerando as posições atuais que os invasores estão tentando consolidar em todas as direções ao redor dessa localidade. Dito isso, vamos agora avançar para uma região onde ocorreram muitos avanços interessantes, que é a linha de frente sul de Konstantinivka. Aqui, vale a pena contextualizar um pouco. A linha de frente sul de Konstantinivka está se consolidando como uma das mais importantes nestes últimos meses. Eu já comentei isso várias vezes aqui. Para mim, é, sem dúvida, a frente mais interessante, até mais do que Sumy ou qualquer outra região neste momento. Isso porque Konstantinivka é uma cidade extremamente importante para a defesa da Ucrânia. Trata-se de um ponto logístico fundamental, um nó defensivo essencial. É uma daquelas cidades-chave para sustentar toda a linha de frente de Donetsk. E ao longo dos últimos tempos, vimos como os russos tentaram pressionar em múltiplas direções, bombardeando Konstantinivka constantemente. Desde o ano de 2024, os russos vêm tentando, de maneira persistente, alcançar Konstantinivka a partir de duas direções principais, uma desde Chasiv Yar e outra desde Toretsk. Eles até conseguiram avançar em certos trechos, mas, de forma geral,
continuam longe da cidade. Além disso, os avanços, em termos absolutos, têm sido extremamente lentos. Isso ocorre principalmente porque tanto Chasiv-Yar quanto Toretsk são cidades que foram profundamente fortificadas pelo exército ucraniano. E claro, há também toda a dinâmica que ocorreu em Toretsk, onde as forças ucranianas, de maneira verdadeiramente heróica e inesperada, conseguiram se infiltrar novamente, retomando a batalha nessa localidade de forma surpreendente. Mas também é importante lembrar que, ao longo dos últimos meses, as forças russas tentaram abrir um novo flanco em relação a Konstantinivka e têm avançado a partir do sul, tentando subir rumo ao norte. Ali estão acontecendo uma série de batalhas, como por exemplo na região de Yablunivka, onde os combates estão particularmente intensos e muito relevantes. Nas últimas horas, há relatos de novos avanços russos, especificamente na direção de todo o sudeste de Yablunivka, onde, a partir de Romanivka e Soria, os invasores tentaram capturar mais território. Mas isso não é tudo. Também há informações de que as forças russas estão tentando avançar na região de Toretsk, onde conseguiram ocupar certas posições e forçaram o exército ucraniano a manobras defensivas em outros pontos. Eles também ocuparam alguns terricones e algumas posições nas imediações de Toretsk. O objetivo evidente deles é tentar garantir controle sobre essa cidade, que ainda conta com uma presença ucraniana resistente, embora reduzida, mas absolutamente determinada. Enquanto essa presença ucraniana continuar, e ela vai continuar, será extremamente difícil para os russos empurrarem essa linha de frente nessa direção. Se olharmos especificamente para o setor de Toretsk, os russos tentaram ocupar algumas posições entre Dakhne e Delivka. Eles também conseguiram, finalmente, tomar completamente aquela zona do Terricone, da qual anteriormente já controlavam uma parte, mas que ainda estava parcialmente na zona cinzenta. Além disso, também tomaram outras posições nas imediações, de acordo com fontes como Suryak Maps. Mas o que realmente chama a atenção em tudo isso é que quando nos afastamos um pouco do mapa e olhamos de forma mais ampla, fica muito claro que os russos estão tentando avançar sobre as posições restantes da Ucrânia em Toretsk a partir de diversas direções. Eles tentam se aproximar de Toretsk e das áreas ao redor, criando uma espécie de movimento de pinça em toda essa direção. E isso é algo que já comentamos diversas vezes. O objetivo de longo prazo dos russos na região de Konstantinivka é, sem dúvida, tentar alcançar a cidade de Konstantinivka em si. Todo o impulso que eles vêm fazendo do sul em direção ao norte deixa isso evidente. Isso tem a ver com aquilo, e a isso se somam todas as batalhas em Chasiv-Yar e em Toretsk, obviamente. Mas algo que temos mencionado uma e outra vez é que, a médio prazo, os russos parecem querer ir assegurando o flanco de Toretsk para expulsar as forças ucranianas de Toretsk e para que o fronte de Toretsk se destrave. E eu acredito que esses últimos movimentos vão nesse sentido, já que se vê como os russos estão criando uma espécie de semicírculo em torno das posições ucranianas, ao longo de localidades como Shevchenkivka, de Katerinivka e de Klinovy, o que é bastante interessante. E é importante considerar também que o exército ucraniano, na sua retaguarda, tem um lago, um reservatório, bastante relevante. Não é tão extenso, mas, para o que é essa zona do fronte, sim, tem um tamanho considerável. E é preciso ter em conta que esse reservatório pode limitar um pouco o que seriam possíveis retiradas ucranianas, caso o exército russo siga avançando pelos flancos. Levando tudo isso em conta, é preciso observar que, efetivamente, ou pelo menos o que eu considero que está acontecendo, é que, de fato, o exército ucraniano está numa posição difícil, como consequência dos avanços russos, tanto em Toretsk como no sul de Konstantinivka. Aqui, eu acredito que a localidade de Oleksandro Kalinov pode ser chave. Se o exército russo conseguir capturar Oleksandro Kalinov, pode se tornar muito difícil para o exército ucraniano sair de toda essa zona, onde poderiam começar a ser atacados em múltiplas posições, principalmente pelos drones russos. E tudo isso poderia levar a distintas retiradas, que já estão sendo comentadas em alguns lugares, que poderiam ocorrer, ou que já estão acontecendo, ao longo de toda essa zona do fronte para o exército ucraniano, onde teriam que abandonar localidades como Shevchenkivka, Katerinivka e Klinovy, que até agora conseguiram se manter sob controle ucraniano,
apesar de que o exército russo tem pressionado bastante em locais como Shevchenkivka. Portanto, ali pode-se gerar uma dinâmica bastante interessante. E se tudo isso vier a acontecer, isso pode ser muito relevante para o restante do front de Kostiantynivka. Como já comentamos, um dos pontos de avanço russo em toda essa direção tem a ver diretamente com Toretsk em si. E se os russos conseguirem destravar essa zona do fronte, coisa que até agora não conseguiram fazer, eles obtiveram avanços, sim, mas ainda não conseguiram avançar além de Toretsk. Se isso ocorrer, especialmente se o exército ucraniano perder os flancos de Toretsk e não puder lançar contra-ataques, como já fez anteriormente, então poderíamos ver os russos começando a ter um avanço mais integrado na direção de Kostiantynivka, e não apenas a partir do sul, mas também a partir de Toretsk. Chassiv Yar ficaria um pouco para trás. Como bem sabemos, os russos mantêm grande parte de Chassiv Yar. Eles conseguiram capturar uma parte significativa de Chassiv Yar, mas ainda há várias posições sob firme controle ucraniano e várias posições fortificadas também sob firme controle ucraniano. Portanto, restaria esse pilar, por assim dizer, aos russos, se quiserem avançar para cercar Kostiantynivka. Caso contrário, vão ter que se aproximar apenas desde o sul. Mas, como já comentamos anteriormente, eu acredito que os russos também querem avançar desde Chassiv Yar para cercar Kostiantynivka em si. Ou seja, é só olhar no mapa. Essa espécie de semicírculo já está criado. E uma batalha por Kostiantynivka, uma batalha direta por essa cidade, pode ser bastante complicada e bastante custosa. O que temos visto é que os russos, em momentos iniciais desta guerra, como na Batalha de Mariupol, sofreram as consequências do que é realizar vários assaltos diretos, mesmo quando se avança pelos flancos. Então, é bastante provável que vejamos se repetir um pouco a estratégia que vimos uma e outra vez em batalhas como Avdiivka, por exemplo, que é avançar pelos flancos para forçar retiradas. Isso pode ser exatamente o que ocorra em Kostiantynivka. Isso é o que comentam distintas fontes, e de fato seria o mais lógico baseado no que se vê no mapa. Porém, obviamente, para que tudo isso aconteça, os russos precisam avançar tanto em Chassiv Yar quanto em Toretsk, quanto também no sul. E, obviamente, a Ucrânia vai tentar fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar tudo isso. No sul de Kostiantynivka, obviamente, temos visto como o exército russo tem avançado uma e outra vez recentemente. É um fronte que tem progredido bastante. Mas, em Toretsk e em Chassiv Yar, embora tenham conseguido alguns avanços, não tiveram tanto êxito, ou pelo menos, não na mesma magnitude de êxito que sim obtiveram no sul de Kostiantynivka diretamente. Portanto, será necessário observar como reage esse fronte, o que pode ser a defesa ucraniana, se eles conseguem lançar contra-ataques, enfim. Mas, como eu disse uma e outra vez, pelo menos para mim, Kostiantynivka é o ponto mais interessante de todo o fronte neste último tempo. E continua sendo. E provavelmente isso vai seguir se projetando durante os próximos meses, ou pelo menos nas próximas semanas. Agora, para fechar essa análise da linha de contato, vamos diretamente para toda a zona de Sumy, onde se reportam distintos avanços. Como bem sabemos, o exército russo está lançando distintas operações ofensivas também nessa direção. Porém, durante estes últimos dias, temos observado que tanto a profundidade desses avanços como sua constância vem diminuindo. Isso pode ser porque o exército ucraniano tem conseguido estabilizar o fronte, ou pode ser porque o exército russo está passando por processos de consolidação das capturas. Isso nós não sabemos, obviamente. Mas vamos falar dos avanços que foram reportados nestas últimas horas. E eu quero falar de uma zona, especificamente, onde o exército russo conseguiu avançar novamente contra a localidade de Yunakivka. Eles obtiveram um avanço bastante pequeno dentro da localidade em si, mas também conseguiram avançar um pouco na lateral, para o oeste de Yunakivka. Segundo o Suryak Maps, o avanço dentro de Yunakivka foi reportado por Tifken. Agora, o que acontece com essa localidade? Como já comentamos aqui neste canal, não sei por que eu digo nós, suponho que incluindo a audiência. Mas, enfim, eu trabalho sozinho nisso. Já falei aqui
que Yunakivka pode ser muito importante, porque é uma localidade um pouco mais extensa. E isso poderia significar que o exército ucraniano poderia oferecer uma defesa um pouco mais duradoura do que o que se viu em outras localidades no fronte de Sumy. Se alguém observa esse fronte, vê-se distintas localidades pequenas que os russos conseguiram capturar, ou que têm capturado, sem muitas dificuldades. Mas isso muda um pouco no caso de Yunakivka. Temos observado avanços mais lentos, principalmente, acredito eu, porque a extensão da localidade é bastante maior. Também é necessário observar como vai evoluir esse setor do fronte. Os russos têm algo entre 30% e 40% de Yunakivka sob seu controle. E, de fato, eles têm a iniciativa, mas os avanços estão sendo bastante mais lentos em Sumy, em comparação ao que se via anteriormente. Mas o que acontece em Sumy se projeta para o restante da linha de frente. Porque, como temos comentado, e aqui quero reforçar, como temos comentado, os avanços estão aumentando. E estão aumentando bastante, porque o exército russo, durante o mês de junho, tem avançado muito, mas muito território. E isso é algo que vem de antes. Eu sei que, talvez, para quem vê meus vídeos constantemente ou todos os dias, isso não é informação nova. E lamento, mas sempre é preciso assumir. Ou bom, é uma realidade, que a maioria das pessoas não está assistindo a esses vídeos todos os dias, logicamente. E por isso eu digo, repito de vez em quando certas coisas. E aqui vou reiterar algo que comento a cada certa quantidade de dias. Realmente estamos vendo uma intensificação, ou sim, uma maior frequência e uma maior profundidade no que estão sendo os avanços por parte do exército russo. E isso não é algo exclusivo do mês de junho, isso vem desde maio. Mas, em junho, o ritmo de avanço aumentou bastante, e aumentou inclusive mais do que eu esperava. Durante maio, o exército russo superou os 600 km² de avanço, enquanto o exército ucraniano ficou em algo como entre 20 e 30 km². E no que vai deste mês de junho até o dia 14 de junho, os russos já estão beirando os 400 km² de avanço apenas neste mês. E é preciso lembrar que maio já foi um mês com avanços bastante profundos. Também é necessário considerar que os primeiros meses do ano foram meses com avanços bastante lentos. Cerca de 300 km², em geral, por parte do exército russo, e 10 ou 20 km² por parte do exército ucraniano. Exceto o mês de março, que sim, viu também uns 600 km² de avanço. Mas esse número se distorce, porque uma parte importante desses avanços foi na região de Kursk, que, em teoria, faz parte da guerra, mas não está dentro da Ucrânia. Em maio, houve uma ruptura, por assim dizer. E isso já vínhamos antecipando antes, porque fontes ucranianas e as próprias autoridades ucranianas iam reportando um aumento bastante significativo na quantidade de ataques por parte do exército russo. Tinham comentado que antes, no início do ano, talvez não havia tantos ataques devido às diferentes rotações. Isso foi comentado pelo Deep State Way, se não me equivoco. Mas isso mudou em maio. Aumentaram a quantidade de ataques, e junto com isso veio também o aumento na quantidade de avanços por parte do exército russo. E durante maio, também comentamos que isso poderia ir aumentando, e que, provavelmente, iria aumentar durante o mês de junho, considerando que estavam se preparando novas campanhas, considerando que as temperaturas, o verão, são mais favoráveis, por assim dizer, para diferentes operações. E também considerando que já tinha começado a se formar essa bola de neve, que tem a ver com diferentes ataques, onde já estavam sendo consolidadas diferentes linhas de frente. Ao longo do ano, víamos como o exército russo estava avançando em diferentes lugares, mas não havia linhas de frente consolidadas. Eram, na verdade, avanços isolados ao longo de uma grande quantidade de pontos, em toda a linha de frente. Mas, como havíamos antecipado aqui, Konstantinivka se consolidou como um ponto fundamental nesta guerra. Sumy também. Eu ainda considero Sumy como algo um pouco mais secundário em relação a Konstantinivka, mas também se consolidou como uma frente importante. E é aí onde o exército ucraniano está tentando reagir, está tentando defender em diferentes pontos. E essa é a dinâmica que se vê hoje. Porém, o ritmo de avanço por parte do exército russo neste último período é bastante acelerado. Estamos vendo que,
Praticamente todos os dias, falamos de avanços de 30 a 40 quilômetros quadrados. Estão acontecendo avanços de 25 quilômetros quadrados em pontos específicos da linha de frente, algo que anteriormente não ocorria. Ou seja, 10 quilômetros quadrados de avanço em um só lugar. Antes, nós víamos como um avanço bastante profundo. Agora, há avanços de 20 a 25 quilômetros quadrados. E é uma dinâmica que é bastante interessante. Não é inesperada, mas sim interessante. E o que se projeta é que isso vai se manter, se não até aumentar. Portanto, provavelmente, teremos semanas muito interessantes no que se refere à linha de contato. E com isso, vou me despedindo por hoje. Muito obrigado por assistirem. Espero que nos vejamos amanhã.